Nós agradecemos a todos vocês por estarem aqui, por doarem essas energias maravilhosas que trazem aqui nesta noite. Essa é uma atividade em que nós compartilhamos de energias muito sutis. E é assim que se dá assistência espiritual, né? Dentro das nossas necessidades, cada um de nós vem com aquela necessidade, recebe aquele que veio buscar, porque nós temos aqui nos dois planos da vida muitos irmãos que estão somando nesse trabalho do Mestre Jesus, né? Que é um trabalho de amor. Então hoje a gente está com a responsabilidade aqui do estudo para conversarmos sobre o capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema Bem-aventurados pobres de espírito. E esse título, às vezes fica confuso, né? Quando a gente ouve essa fala de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 3, porque ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E no dia a dia, aqui na nossa vida no planeta Terra, às vezes a gente se reporta às pessoas como pobres de espíritos, mas num sentido pejorativo, não é assim? A gente diz assim: aquela pessoa é pobre de espírito mesmo, porque ela não tem muita fé ou porque ela não tem um comportamento, né? É adequado ou como a gente prevê que possa ser o comportamento, então a gente diz que a pessoa é pobre de espírito. E aqui o Evangelho de Jesus vem nos mostrar de que aqui na Terra nós fazemos confusão com a questão do pobre de espírito, porque Jesus se referia aos pobres de espíritos, mas àqueles que têm a humildade de reconhecer a grandiosidade divina. E aí, Emmanuel vai falar para nós no livro O Consolador, né? A pergunta que foi feita, que ele responde ao Chico, é a questão 313 de o livro Consolador. Porque ele perguntou exatamente como que a gente vai entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito. Olha que interessante, né? Livro Consolador, questão 313. E a resposta diz-nos assim: o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito? É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem os ensinamentos, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Então, os Espíritos vêm nos esclarecer de que Jesus falava de pobres de espíritos, falando-nos daquelas almas simples e singelas, almas que já têm a condição de entender a grandiosidade divina e, por assim dizer, as suas ações, né, no mundo, diferente das almas que têm em si mesmas a superpotência, né? O orgulho, a vaidade. E é interessante porque a gente vive num planeta de provas e expiações, onde o orgulho e a vaidade, eles são quase que a mola mestre das ações de nós seres humanos. E se a gente ficasse bem atento aos nossos movimentos, quase todo movimento nosso provocado em relação ao nosso irmão, ele se dá em decorrência desse ego exacerbado que nós ainda temos, da forma como nós nos conduzimos no planeta Terra. E a gente vai exemplificar aqui simplesmente quando é feita uma comparação, qualquer comparação.
Às vezes é simples assim, você parece demais com a sua mãe, mas nesse sentido colocado como alguma coisa que a nossa mãe faz, e aí a gente está reproduzindo um comportamento como o dela, e aí a pessoa diz, então isso para nós nos chega como se fosse um insulto. E a pessoa está falando que é da nossa mãe e a gente ainda está se incomodando, né? Por quê? Porque a gente tem uma tendência a achar, ainda, né, nesse processo de um mundo de provas e expiações, no nível de evolução moral nosso que ainda é muito pequeno, que nós somos melhores uns que os outros. E aí Jesus vem nos falar dessa humildade de espírito. Aquele que se entende o menor porque é o que mais serve, né? E ele vai falar disso aqui nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos estudando, quando ele diz, né? Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, a negar mesmo a divindade. Então é comum nós vermos pessoas da ciência, pessoas extremamente instruídas academicamente, como nós falamos, negando, né, Deus ou os efeitos de Deus na natureza. Por quê? Porque a ciência, por ela mesma, ela trabalha com provas, e às vezes as provas que a ciência requer, elas não estão no nível dessa impressão material. Por isso que a doutrina espírita ou o espiritismo é também uma ciência, porque ela é uma ciência da alma, uma ciência do espírito. E quando a ciência se debruça sobre algo, ela tem que ter respostas. E a doutrina espírita vai nos dar respostas em relação à nossa vida eterna, né, como espíritos criados por Deus. Então, ainda nesse capítulo 7, Jesus nos diz que o reino dos céus é para os simples. E o que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Então fica muito claro aqui a questão do pobre de espírito colocada por Jesus, né? Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus. Então aqui, quando vem trazer também a palavra ignorante, não se trata de alguém que não tenha conhecimento nenhum, mas para nós aqui no mundo, a pessoa que ignora algo, ela desconhece. Então esse termo que a espiritualidade traz aqui para nós também é dizendo disso. Mesmo aqueles que a gente considera que não conhecem, não têm o conhecimento sobre determinadas coisas, esses são muito mais capazes de ter humildade, porque até de reconhecerem que não conhecem, que não sabem, do que aqueles de nós que já têm um pouco mais de instrução, principalmente essa instrução que nos é dada no plano material, né? Esse conhecimento acadêmico. E aqui ele continua ainda dizendo que vós sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Não deve ser o mesmo entre vós. Aqui Jesus fala aos discípulos e para nós, né? Que
aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. E aí ele dá o exemplo dele. Ele diz: como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela redenção de muitos. Esse registro também é de Mateus, no capítulo 20, versículos 20 a 28. E Jesus vai fortalecendo a ideia, através desse capítulo aqui, nessas passagens de Mateus, e ele continua dizendo que quando formos convidados para bodas, e aí a bodas é colocado aqui porque era um termo utilizado na época de Jesus, era a festa, uma festa que reunia muitas pessoas, e pessoas importantes e pessoas também menos importantes. Mas ele dizia que quando a gente fosse convidado, ou seja, todas as vezes que nós estivermos convidados para estar em algum lugar onde as pessoas nos elevem, nós precisamos tomar o cuidado de manter a nossa simplicidade, não permitir que o nosso egoísmo, a nossa vaidade suba a nossa cabeça, até mesmo para não ter o desmerecimento da assistência espiritual, porque às vezes a gente está tão cheio de si que aí fica sozinho no trabalho, na atividade. Não que os espíritos não estejam aqui ou aonde nós estivermos para nos auxiliar, mas é que em nos envolvendo no orgulho e na vaidade, nós vamos criar uma barreira que vai nos distanciar desse pensamento uníssono de vibração amorosa dos irmãos que estão aí para nos auxiliarem, E Jesus vai falar várias vezes, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado, Então, a humildade, a gente precisa dizer que ela não tem a ver com um ser humilhado. A humildade não é você deixar ser pisado pelos outros, não é você ficar num canto se sentindo um coitado ou se dizendo para os outros coitados. A humildade é você reconhecer que a grandeza maior que existe é o nosso Criador e que nós, como criaturas, estamos num processo de evolução, sempre num crescente, mas nunca vamos saber todas as coisas. E que há coisas que só o nosso Pai sabe, e há coisas que só Ele pode fazer a diferença, apesar de todos os recursos que nós tenhamos. E quantas vezes a gente tem visto isso aqui no plano físico? A gente às vezes está bonzinho e alguma doença nos acomete o corpo físico e a gente tem um plano de saúde, a gente vai para o hospital, os melhores médicos muitas das vezes, e ainda assim chega um momento em que os próprios médicos, alguns já reconhecem isso, falam: agora é com Deus. Se você acredita em Deus, se você confia em Deus, falando para a família, só Ele pode fazer alguma coisa agora, nos mostrando que não só por acaso isso acontece, mas por quê? Porque como criatura divina nós vamos estar sempre inferior ao nosso Criador, mas não na situação de submisso, na situação de criatura que participa do processo de progressão espiritual seu, individual, mas também coletivo, que tem, por assim dizer, uma missão específica, que recebeu de Deus a oportunidade de reencarnar para construir as suas histórias, se melhorando e melhorando a todos os irmãos. Então nós fazemos isso num movimento muito difícil ainda, porque todo o restante da natureza divina, por exemplo, os animais, os minerais, os vegetais, eles cumprem a sua missão dentro da criação. Cada um está ocupando o seu espaço, tirando do solo, no caso dos vegetais, por exemplo, todos os nutrientes que necessitam e produzindo
aquilo que precisa produzir. Por exemplo, nós plantamos um pé de laranjas e esse pé de laranja só vai nos dar laranja. Ele está cumprindo a sua missão, seguindo a sua função natural como vegetal. Nós, seres humanos, espíritos em processo de evolução, temos o livre-arbítrio. E às vezes a gente veio aqui nessa encarnação para fazer poucas coisas, com algumas poucas criaturas. E a gente começa a inventar. E começa, sair daquele nosso objetivo principal, às vezes completamente despercebido disso. E aí quando a gente desencarna é que a gente vai ver, e aí nós temos muitas dessas informações nas obras complementares, mas também nas obras de base da doutrina, que Kardec nos traz, nos dizendo que os nossos desvios são constantes. E é por isso que o Mestre Jesus vem nos dizer que quanto mais humildade nós tivermos, ou quanto mais nós trabalharmos para adquirirmos essa humildade, mais perto nós estaremos de reconhecer a grandeza divina. E quanto mais nós, como seres criados, incorporamos à nossa existência essa necessidade, mais nós estaremos nos aproximando de Deus. E aí, quando Jesus coloca essas máximas, aqui no Evangelho vai nos dizer que essas máximas que ele coloca são a consequência do princípio da humildade, que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. Olha só, a gente precisa ser humilde, porque se nós não formos humildes, nós não teremos a felicidade. E aqui no planeta, o que a gente busca? Não é ser feliz? A gente corre atrás de tantas coisas para ser feliz. E quantas vezes nós atingimos esses objetivos materiais e ainda não nos encontramos felizes? E é real aqui no planeta que os momentos que nós temos felizes são poucos, A gente vive num emaranhado de subidas e descidas, Onde a gente tem um momento, às vezes, de felicidade e imediatamente a gente é tirado desse espaço, ou seja, a gente perde o acesso a essa vibração feliz, até com o noticiário que chega de tudo que está acontecendo no planeta. Então, por que nós ficamos nessa oscilação tão grande ainda? Primeiro, porque nós estamos aqui num planeta de provas e expiações. E esse planeta, ele tem tudo aquilo de que a gente precisa para nos aprimorarmos. Então, ele vai ter as coisas que são boas e que nos conduzem a momentos melhores, mas também vai ser oferecido a nós, e é o tempo inteiro, inúmeras situações que possam nos tirar do nosso foco, porque são os nossos testes, para que a gente persevere na fé. E ainda bem que a gente tem um mestre, que está conosco e que nos disse que até o último dos dias ele estará, quando nós estivermos ainda nessa tentativa de evolução e de alcançar essa humildade, E Jesus vai nos lembrar de novo que aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. E que todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. E aí quando Jesus fala, ainda hoje para nós, porque na época dos discípulos ele falava e ficava também mal entendido, não era compreendido. Porque como assim? Aquele que se rebaixa será elevado? Mas por quem? Se ele já vai estar exposto ao ridículo. Porque nós pensamos nesse rebaixamento no sentido do nosso orgulho, na humilhação.
E Jesus não está falando aqui de humilhação, porque Jesus nem passa pelos ensinamentos de Jesus, porque o que ele está nos ensinando é o amor, e o amor compreende, o amor não machuca, o amor não ofende, né? A exemplo da carta de Paulo, lá a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que ele fala que o amor, ele ama e só, né? Então nós vamos também ainda aqui nesse capítulo ver que o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa que nós estamos agora tendo a oportunidade nessa encarnação de participar e de estudar, ela nos mostra que há outra aplicação desses princípios, né? Ou seja, a humildade nós vamos conquistar. Esses princípios básicos que Jesus nos ensinou, a doutrina espírita vem nos relembrar o tempo inteiro, dizendo que nas encarnações sucessivas nós teremos tempo para conquistarmos essa virtude, que é a humildade, né? Então, onde aqueles que mais foram elevados serão rebaixados. A gente não tem essas informações na doutrina espírita? Nos livros das obras complementares, principalmente de André Luiz, o que a gente vê? André Luiz, um médico, e aí chega no plano espiritual, e quando ele vai trabalhar, achando que era médico que ele ia ser, né? Ele vai fazer alguns serviços antes, para que ele possa entender qual é a posição. E Jesus, que é o maior exemplo para nós dessa humildade, enquanto Judas pensava que Jesus ia mostrar-se, ou mostrar o seu poder frente aos romanos, né? Quando da sua prisão, o que Jesus faz? Jesus cala. Jesus seguiu todo o percurso sendo acusado, desdenhado. Vou colocar o termo humilhado, mas não cabe a espírito da grandeza de Jesus. Por quê? Porque o espírito crístico, ele não entende, ele não vibra mais na vibração do orgulho, e sim do amor. Então a gente só se ofende porque nós ainda temos o orgulho. Quando nós tivermos a humildade suficiente, o orgulho não será mais uma realidade nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, né? Então é por isso que Jesus dá aquele exemplo maravilhoso de não agredir, de não revidar, né? E de ir até o final, cumprindo assim as determinações divinas dentro das necessidades que foram colocadas naquele momento pelas nossas ações, né? E aí nós vamos ter aqui uma mensagem no final desse capítulo de Lacordaire, de 1863, que vai nos falar do orgulho e da humildade, lá na Instrução dos Espíritos, nesse capítulo 7. E Lacordaire traz para nós que a humildade é uma virtude bem esquecida entre nós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem poucos seguidos, e todavia, sem a humildade, podereis ser caridosos para com o vosso próximo? Ele pergunta. Será que a gente pode ser caridoso? Nós, os espíritas, dizemos que fazemos a caridade. Nós podemos ser caridosos se nós não formos humildes? Porque para fazer a caridade, você tem que se colocar no lugar do nosso irmão, do nosso próximo, cada um de nós. E se a gente se achar que é melhor porque está fazendo a caridade ou porque está na condição de ajudar, a gente já não está fazendo caridade. A gente faz beneficência, a gente dá uma esmola, mas a caridade precisa que nós já tenhamos no nosso coração um quê de humildade para reconhecer a necessidade do nosso irmão, sabendo também na nossa responsabilidade com aquela necessidade. Por exemplo, hoje nós vemos a fome cada dia mais invadindo os lares, né, as famílias, e nós somos responsáveis por essa fome.
Mas quantos de nós já se coloca com essa responsabilidade e faz aquilo que é possível para extirpar essa fome, nem que seja naquele recanto, naquele lugarzinho que a gente está? A maioria de nós ainda começa a colocar a culpa em todas as outras coisas e outras pessoas, porque nós ainda não assumimos, não temos a humildade de reconhecer que cada um fazendo um pouquinho melhora tudo, muda tudo. Aquela história do beija-flor apagando o incêndio da floresta, eu não sei se vocês conhecem, mas o beija-flor ia lá e pegava um pouquinho d'água, né? E aí fizeram zombaria com ele, se ele achava que ia apagar o incêndio com aquela água. E ele humildemente disse que não, mas que ele estava fazendo a parte dele, que é o que ainda nos falta fazer. A gente quer fazer coisas enormes, gigantescas, participar de grupos, né, bem estruturados para fazer a beneficência, achando que está fazendo a caridade, e a gente ainda fica se vangloriando, contando quantas vezes, né, quantos potinhos de sopa, quantos agasalhos, quantas vezes a gente foi cortar a unha em algum lugar de alguém, o cabelo, né, essas coisas. E a gente fica fazendo um boletim de ocorrências nosso para quando a gente chegar no plano espiritual, nós mesmos darmos uma lida nessas anotações e certamente ficarmos entristecidos pelo tempo que a gente não aproveitou aqui. Então, Emmanuel tem uma mensagem que está colocada na revista O Reformador. Depois eu vejo aqui a data. Eu gosto de falar a data para a gente ver que está bem longe de nós, mas que é muito atual, né? Que chama-se Humildade de Espírito. E nessa mensagem, Emmanuel diz para nós que a humildade é o ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Então ele está dizendo para nós que a nossa vida só não é doce ou mais doce. Por quê? Porque nós ainda não temos esse ingrediente. Porque o dia que nós tivermos humildade, um pouco que seja de humildade, nós vamos reconhecer a grandeza de Deus na nossa existência. E nós vamos dar conta de agradecer pelo ar que a gente respira, que a gente não tem noção da importância desse ar. Agora, na pandemia, teve alguns momentos que nos chamaram a atenção, porque as pessoas ficavam sem ar, precisavam de aparelhos, e esses aparelhos não chegaram, e elas desencarnaram porque lhes faltou o ar para sobreviver. Então, essas pessoas são o exemplo para nós. Não foi com nenhum de nós que está aqui nesse momento, porque estamos aqui encarnados, mas pode ser que tenha sido com alguns que estão aqui no plano imaterial da vida. Então, para que a gente seja grato, a gente não precisa necessariamente de passar pela dificuldade, pela necessidade, mas a gente precisa reconhecer naquilo que a gente tem. E aí Emmanuel vai nos dizer que lembra-te de que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. Todo o equilíbrio da natureza. E aí me ocorreu da gente ver a cadeia alimentar. Como é que os animais se comportam? Eles lutam pela sobrevivência quando vem um, né, que vai comê-lo dentro da cadeia alimentar. Mas no final das contas, eles são vencidos. E eles são alimentos para que continue com a lei de destruição, que é uma lei que está no Livro dos Espíritos, né, que é uma lei também natural, uma lei divina, portanto, essa lei de destruição promove o progresso. O sábio que honra a ciência ou o direito, ele não prescinde da semente que lhe garante a bênção da mesa. Ou seja, todos nós estamos recebendo igualmente. Agora, quem de nós está consciente, está tendo gratidão e por isso deixando de ser mais imponente, né? De querer ser toda a potência,
sabendo que nós somos seres materiais, seres espirituais, que estamos vivendo uma vida material, e que essa vida material ela é passageira, né? Então, e o próprio Sol, ele coloca aqui nessa mensagem, com toda a pompa de seu magnificente esplendor, embora fulcro de criação, converteria o mundo em pavoroso deserto, não fosse a chuva singela que lhe ambienta no solo a força divina. Então, o Sol é vida, mas se só tem Sol, racha todo o solo e a vida se extingue. Ele precisa da chuva. E ele finaliza essa mensagem, que é de um reformador, em junho de 1959, dizendo: bem-aventurados humildes de espíritos, porque a eles mais facilmente se descerrarão as portas do céu. Então, queridos irmãos, olha quanta observação, quantos ensinamentos, quantos chamamentos na leitura apenas de uma parte, de um dos capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Que a gente faz essa leitura na nossa casa, no dia do Evangelho no Lar, às vezes cai várias vezes esse mesmo tema, e a gente fica se perguntando, por que está caindo? Né? A gente chega a comprar o livro, aquele aspiral, que é para ver se para de cair na mesma mensagem, porque o livro está marcado, e insiste, aí a gente chega aqui na palestra, é o mesmo tema, o estudo, chamamento, porque a gente fala muito de humildade, enquanto o que a gente vê é arrogância. A gente fala muito de céu, de que a gente quer a felicidade, mas nós estamos num trabalho contrário, quando nós não nos reconhecemos como verdadeiras criaturas divinas, de um Pai que é infinito na sua bondade e misericórdia, e que nos dá a oportunidade nesse momento de estarmos aqui, enxergando, ouvindo, qualquer que seja a nossa condição de correção visual, de nível de audição, de compreensão de palavras, porque há muitos dos nossos irmãos que não têm essa condição. E a gente tem que lembrar da recomendação aqui do Evangelho. Quantas vezes nós tivemos essas oportunidades? Será que vai ser preciso que em uma encarnação a gente não tenha essas bênçãos para que a gente se dê conta da grandiosidade de tê-las? Será que não é o momento já de nós, os espíritas, e aproveitando agora esse momento que é tão confuso na humanidade, guerra, política, sofrimento, dores infinitas. Às vezes a gente dá uma olhada superficial, e tem que ser a superficial, porque nós, os espíritos, temos que olhar profundamente, porque essa olhada superficial, ela leva a um desespero. A sensação, e hoje um repórter falava sobre isso, a sensação é que tudo está fora do eixo, que não tem mais conserto. Como assim? O Criador é Deus e sempre estará à frente, e o seu poder é infinito. A sua lei é divina e natural. E se nós estamos hoje no planeta de prova e expiação, é também por misericórdia divina. Mas todas as coisas que nos acontecem nesse planeta é porque fomos nós mesmos que traçamos para nós. E nós estamos aqui com a oportunidade não só de reconhecer, mas de trabalhar em prol da nossa libertação. Queremos ser felizes? Vamos evoluir moralmente. Que aí nós vamos, as portas do céu estarão abertas para os humildes de coração, que são os mesmos pobres de espíritos que verão a Deus. Muito obrigada, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus continue conosco hoje e sempre. Meus irmãos, esperamos que as lições tenham sido esclarecedoras para que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia.
Nós agora vamos para o passe, que é coletivo, e a nossa oração. Eleve seu pensamento a Deus, a Jesus. Interiorize todos os seus sentimentos, lembrando que a dor, ela faz parte do nosso crescimento. Obrigado, Pai, por fazermos parte nesse momento, dessa transição planetária, porque somos por enquanto ainda pequeninos, mas com certeza estaremos crescendo em direção a Ti, onde a Terra passará a ser um planeta de regeneração, de paz, de amor e de fraternidade. Te pedimos, ó Pai, que nesse momento ilumine todas aquelas pessoas que estão nos hospitais, nos asilos, nos becos, nas vias, nos palacetes, todos aqueles que estão habitando o planeta Terra e todos aqueles também que estão retornando à Pátria-Mãe. Que a Tua luz, Senhor, possa nos iluminar, que a presença de espíritos amigos possa ir até a nossa casa, iluminar os nossos ambientes, proteger os nossos familiares, nosso trabalho, enfim, ó Pai, que a Tua luz esteja presente em nossa vida e nosso diário a cada instante. Pai amado de misericórdia, é com essa graça, com essa alegria, com esse amor fraterno, que te dizemos, Senhor, obrigado pela vida, Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, neste momento no planeta Terra. Que a Tua luz, que a Tua mão misericordiosa esteja sempre pousada sobre nós. Assim, Senhor, agradecido a Ti, pedimos que a plena de espíritos amigos possa magnetizar essas águas que aqui se encontram, de acordo com as nossas necessidades, salutar a nossa vida, Pai. E assim, Senhor Jesus, te damos graças por hora. Que a Tua luz, que a Tua paz, que o Teu amor misericordioso